Estamos aqui na nossa casa, na OAB São Paulo. Quero também registrar o bom dia aos colegas que nos assistem pelo canal do YouTube, pelo estado de São Paulo inteiro, pelo Brasil, quem sabe pelo mundo, ouvindo o palestrante desta manhã, o professor Dr. Adilson Sanches. O tema desta manhã será a Advocacia Previdenciária e o novo Código de Processo Civil. O professor Adilson Sanches foi durante vários anos no nosso Departamento de Cultura e Eventos o recordista de palestras. Hoje ele divide o seu tempo entre o Departamento de Cultura e Eventos, ESA, Escola Superior de Advocacia, as faculdades, e ainda acha tempo de vir aqui no domingo atender o nosso pedido. Professor Adilson, antecipadamente, muito obrigado. O senhor que já proferiu aqui mais de 100 palestras. Nós comemoramos, acho que o senhor lembra bem, a 100ª palestra do professor Adilson Sanches aqui neste auditório. Foi algo bonito, emocionante, a casa lotada, então foi um motivo especial de júbilo do nosso setor cultural. Vamos lá. Dr. Adilson é advogado graduado pela PUC São Paulo, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, mestre em Direito, professor universitário, coordenador dos cursos de especialização em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pela ESAS, São Paulo, autor do livro Advocacia Previdenciária e Tratado das Verbas Trabalhistas, entre outras obras. Palestrante do Departamento de Cultura e Eventos desde 1987. Professor Adilson, seja bem-vindo e o senhor está com a palavra. Sobre o tema, pessoal, eu poderia perder aqui uma semana para falar sobre esse tema. Uma semana. E por que eu poderia perder uma semana para falar sobre esse tema? Sabe por quê, doutor Humberto? Porque vindo para cá, eu vi, eu diria que não menos do que 50 pessoas, moradores de rua, né, atrás, numa fila de concessão, uma fila de entrega de marmitas de café da manhã, aqui do lado, né? Aqui do lado da nossa sede. E isso tem tudo a ver com o direito previdenciário, né? O nome já indica. O que é previdência? É ser previdente, é se antecipar, não é? É eleger os riscos sociais para que eles possam ter algum impacto o menor possível, para que se amenize esse impacto, porque os riscos sociais existem e eles se concretizam. Afinal de contas, todos nós vamos morrer. Isso é um risco social, né? Então, é função do Estado dar a devida cobertura social, a devida proteção social. Não porque o Estado seja bonzinho, ou porque o governante é bom, carismático. Não, é porque a vida em sociedade indica que esse é o único caminho. A existência do Estado tem essa razão, não é outra razão. E aí é frustrante vir a uma palestra, domingo de manhã, na nossa querida Ordem dos Advogados, uma instituição tão marcante na história do país, na história política, social desse país, né? E ver pessoas jovens, certamente, 80% lá tem todas as condições de se manter num emprego, né? De ganhar seu pão do seu próprio trabalho, e vindo aqui, brincando com o pessoal, não é verdade? Eu disse, trabalho dignifica, né? Trabalho dignifica, né? E, lamentavelmente, essas pessoas não têm nenhuma dignidade. Ou o que resta vai se perdendo no dia a dia, no frio, no relento, nas drogas. E nós que somos a elite desse país,
especialmente por sermos advogados, porque nós temos consciência, nós estudamos a ter consciência sobre isso, né? E isso faz parte do nosso dia a dia, despertar para uma sociedade justa, livre, né? Uma sociedade que atenda aos interesses de toda a população. Né? Nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Nós precisamos fazer alguma coisa. E o que nós estamos fazendo efetivamente? Pessoal, nós estamos num domingo de manhã numa palestra sobre direito processual e previdenciário. Efetivamente estamos fazendo alguma coisa. Né? E por isso eu quero externar para vocês os meus parabéns. Parabéns. Parabéns a todos vocês que se encontram aqui. Parabéns àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Parabéns ao Dr. Humberto pela iniciativa. Né? Aliás, se há algo que qualifica, que caracteriza o Dr. Humberto à frente do Departamento Cultural, são esses eventos, essas palestras de suma importância para a sociedade, para a comunidade jurídica, para a sociedade em geral. Né? Então, digo aqui mais uma vez para todos, parabéns. E, professor Adilson, mas fugiu ao tema? Não, eu não fugi ao tema, porque o tema é esse. O tema é estudar, o tema é não estar alienado, o tema é saber o caminho que esse país precisa tomar, o rumo. E isso tem, na figura do advogado, um fator primordial. Portanto, estudar advocacia previdenciária em 2016, com todo esse panorama que nós temos na nossa comunidade, e também externamente, né? O mundo está em convulsão, vocês sabem disso. Né? É algo que eu gostaria de frisar. Bom, o tema advocacia previdenciária revela, portanto, o interesse, o despertar ao direito previdenciário, o direito de previdência, o direito de proteção social, o direito à vida, afinal de contas, eu já disse isso várias vezes nessa mesa, afinal de contas, ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para sofrer, isso não existe, as pessoas nascem para serem felizes. Não é? É isso que nós devemos buscar, ser feliz. Não é? Diante de uma sociedade que muitas vezes nos agride. Esse é o nosso grande desafio. Estudar direito previdenciário, então, é algo relevante. Muito importante para todos nós individualmente e para a sociedade brasileira. Mas não só o direito previdenciário. Estudar o caminho, o desenvolvimento, a busca desse direito material, que é o direito processual. Atrelo, portanto, a advocacia previdenciária. Se existe algo que mais destaca a figura do advogado, é, sem sombra de dúvida, o direito processual. Não há dúvida. Aliás, eu fico muito enciumado com esse glamour todo pelo direito processual, né? Mas é o que mais identifica a figura do advogado. Então, nós, advogados, temos a obrigação de estarmos instruídos para bem advogar. Para bem advogar. Contudo, quero frisar, sem esquecer o objetivo, o bem maior, a meta, que é a aplicação da legislação previdenciária, acima de tudo, acima do tecnicismo do direito processual, acima, inclusive, de algumas bobagens da legislação processual que indicam que você tem que transcrever o acórdão para o seu recurso ser conhecido. Por que eu devo transcrever o acórdão se ele se encontra nos autos, não é verdade? Mas isso está contido na legislação, que faça o cotejo analítico. E aí você faz da sua peça processual um apanhado, uma colcha de retalhos, né? Faz quadros demonstrativos, alguns até estão fazendo, inclusive, de forma achurada, de forma destacada, enfim, parece um panfleto de propaganda nosso recurso hoje. Não é? Mas está tudo nos autos, porque eu preciso fazer isso, é porque está na lei, então vamos fazer, ótimo, vamos fazer. Mas sem perder a consciência, e aqui eu quero encerrar o meu discurso inicial, sem perder a consciência de que direito processual é apenas caminho para o alcance do bem maior, o único, que é o material. No nosso caso, e é por isso que o direito previdenciário é maravilhoso, não é magnífico, nosso caso é o bem à vida, direitos de subsistência.
Eu quero frisar isso, tenho frisado isso, e vou morrer falando sobre isso. Né? Então, eu, mais uma vez, parabenizo a todos, e falando em estudar direito previdenciário, sem afastar também o conhecimento do direito processual, ele é importante. Quero registrar, se o doutor Humberto me autorizou, já conversei com ele, quero registrar que nós teremos bom, retomando, quero registrar a todos que se interessem, semestre que vem, em agosto, nós vamos dar continuidade, tivemos 2 cursos de especialização, depois por alguns motivos que não interessa aqui colocar, especialmente falta de espaço, doutor Humberto. Nós teremos, no semestre que vem, o 3º curso de especialização em Direito Previdenciário, única e tão somente Direito Previdenciário, aqui na nossa querida Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, e estaremos, para o meu orgulho, quando a gente pensa que não vai subir nenhum degrau a mais, né? Para o meu orgulho, nós vamos inaugurar as salas aqui no prédio da Praça da Sé. Nesse prédio onde vocês estão, nós vamos inaugurar as salas de estudos. A ESA está ocupando 2 andares, se eu não me engano, 3 andares, e nós vamos inaugurar salas para o curso de especialização em Direito Previdenciário. Fica o registro aí para vocês, toda segunda e quarta-feira de manhã, das 9 ao meio-dia. Espero encontrá-los lá. São cerca de 2 anos, 1 ano e meio, mais a entrega do trabalho de conclusão, né, com a prerrogativa de lecionar em Direito Previdenciário, que é algo maravilhoso. Né? Tenho ex-alunos que hoje se destacam no campo, isso para mim é um orgulho imenso. Quem não quiser tanto tempo assim, ficar atrelado, insisto com vocês, nós temos o curso Advocacia Previdenciária, todas as terças de manhã, aí vai ser lá no Largo da Pólvora, já há 14 anos esse curso, sempre com sala cheia. Registro também quem desejar para participar também. Um ou outro gostaria de revê-los. Né? Assim, pessoal, nesse mundo, tudo mudou, inclusive no campo processual. Mas, ao mesmo tempo, nada mudou, inclusive no campo processual. Né? Nesse mundo, tudo mudou, as relações sociais estão mais complexas, mas, ao mesmo tempo, estão mais amenas. Né? Nesse campo, tudo mudou. O acesso à informação é rápido, mas, ao mesmo tempo, complexo. Falamos para o mundo afora, o mundo está nos acompanhando. Né? Então, houve uma facilidade imensa de acesso à informação. Eu sou do tempo em que a gente não conseguia ter uma compilação de jurisprudência previdenciária, isso não existia. Né? Ao mesmo tempo, fica mais complexo, porque são muitas informações desencontradas, colocações inúmeras para todo gosto e para todos os sentidos. De modo que estudar o direito processual, aliado à ideia de que ele é caminho para o alcance do bem maior, é importante para nós, e eu, nesse dia, eu busquei trazer alguns aspectos pontuais. Pessoal, já que o tema é extenso, né, eu procurei trazer alguns aspectos pontuais. Então, vamos ver se eu vou ser feliz a respeito. Antes de mais nada, meu site www.adilsonsanches.adv.br, vocês vão encontrar o material que eu estou usando no dia de hoje. Né? Podem ter acesso, inclusive os internautas, a esse material. No próprio site também, já antecipo, tem o link que vocês podem chegar até a nossa querida Escola Superior de Advocacia para eventualmente fazer inscrição lá no curso de especialização. Esse material vai estar disponível, pessoal, a próxima semana. Né? Possivelmente eu retire depois disso, por uma questão pessoal. Tá bom? Vamos lá. O que eu trouxe aqui para falar para vocês? Eu destaquei alguns comandos do novo CPC, eu vou repetir a frase que ainda há pouco usei. Tudo mudou, e ao mesmo tempo, nada mudou. O fato é que é uma resistência imensa dos magistrados em admitir que o novo CPC ele vem a trazer profundas alterações. Parece-me que a jurisprudência, num primeiro momento, vai ser a mais conservadora possível. De todo modo, também nós, advogados, devemos ser conservadores.
como se computa o prazo, como se conta o prazo, dias corridos ou não. Não é? Tem lá alguns enunciados, e eu também já destaco para vocês, tomem cuidado com esses enunciados, porque eles não revelam jurisprudência, eles revelam uma intenção de criar jurisprudência. Né? Tem um que diz que no Juizado Especial Federal se aplica em dias corridos, e aí vocês notam no dia a dia, no nosso dia a dia, os juízes não estão assim considerando, não, ao menos no Juizado Especial Federal. Aliás, alguns, e eu faço o registro, acho isso importante, porque o juiz tem que colaborar com a advocacia, né? O juiz tem que se posicionar de forma a entender que o importante é não prejudicar o jurisdicionado, ele que deve ser agraciado com a prestação jurisdicional, sem artimanhas, sem subterfúgios, não é? Tem que buscar uma relação processual que harmoniza essa questão. Alguns magistrados, portanto, eu digo para vocês, já estão inserindo nas suas sentenças, né? Observe o autor que este juízo entende que os dias não serão contados de forma do novo CPC, não serão em dias úteis, coisas desse gênero. Né? Alguns têm tido essa preocupação que eu acho relevante, acho importante. Tá bom? Bom, isso só para fazer um registro inicial. Poderia destacar para vocês o novo CPC, o artigo 3º, que fala da conciliação, o artigo 4º, 1048, que fala da celeridade, o artigo 5º, que fala da boa-fé, o artigo 8º, que trata dos fins sociais, da dignidade, né? O 833, da empenhorabilidade, o que se refere ao JEC, é o JEF, 1063-318, a prévia oitiva das partes, artigo 9º, 10, a fundamentação das sentenças, o 11, né? A questão da colaboração das repartições públicas na produção da prova, artigo 438, como se faz o pedido, 45, a inicial, quais são os requisitos, 319, e até mesmo a procuração, 287 e 105, justiça graciosa e assim por diante. Mas o tempo é exíguo para falar sobre tudo isso, né? De modo que eu destaquei algumas situações que me parecem oportunas. A primeira delas, e eu quero registrar aqui, é a questão da competência. Aquela medida da jurisdição, aquele pedacinho da jurisdição, dizer o direito a todo magistrado é dado, mas ele tem uma limitação, né? Ele tem uma medida dessa jurisdição, que é a competência. Nem sempre ele será competente. O que muda em razão do novo CPC? Bom, partimos da seguinte premissa. A ação é a tutela jurisdicional do Estado, é a solução dos conflitos de interesse, aquele bem irresistido, que se inicia materialmente por meio de uma petição inicial. É o ato introdutório de um processo, um conjunto de atos à busca da solução desse conflito. De modo que o novo CPC ele acabou utilizando de diversos preceitos constitucionais. Ele trouxe para si esses preceitos constitucionais, entre os quais ele trata da ação declaratória, ele trata da competência e assim por diante. Nesse aspecto, pouco ou nada mudou. Pouco ou nada mudou. Temos, portanto, a competência em razão da matéria, da pessoa, do local, do valor. No caso previdenciário, é importante destacar essa competência em razão do valor, porque por força da Lei 10.259, da Lei do Juizado Especial Civil Federal, essa competência é absoluta. Assim, processos ou ações cujo valor sejam até 60 salários mínimos, elas devem percorrer necessariamente o Juizado Especial Federal, determinando-se uma competência absoluta. Sempre fui contra isso, sempre. Afinal de contas, o jurisdicionado ele deve ter a prerrogativa de escolher qual é o rito, qual é o caminho, como ele quer ver seu processo se conduzir. Mas, enfim, se determinou que essa competência é absoluta. Isso não muda absolutamente nada. Encontramos no artigo 42 do novo CPC, vou fazer uma breve leitura, alguma referência. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral. Não se aplica juízo arbitral em matéria previdenciária. Isso parece-me que não vai mudar.
E penso que não deve mudar. Né? Por quê? Porque tratamos de bem da vida, não tratamos de bem patrimonial. Né? Embora o novo CPC seja forte a determinar a conciliação. E é curioso notar que a conciliação, na verdade, ela atende muito mais o interesse do Estado do que propriamente o interesse do jurisdicionado. Esses mutirões de conciliação, ideologicamente, no meu entender, eles revelam o fracasso do Estado. O Estado não dá vazão, né, à solução dos conflitos e realiza mutirões de conciliação. Se vocês pensarem, um das duas partes não tem razão. Né? Não tem razão. Então, o efeito pedagógico da conciliação é nulo, porque a pessoa que infringiu a lei vai continuar a infringir. É um bom negócio. Não aprimoramos, portanto, as relações pessoais. Mas, enfim. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Que foi uma dúvida lá na vigência da 10.259, né? Já que ela indica o número de salários mínimos, qual deveria ser o critério? O critério é na data da distribuição. Qual o valor do salário mínimo vigente nessa data? Sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem competência absoluta. O novo CPC se preocupou com isso também. Né? Se preocupou. E vejam só o artigo 44 do Código de Processo Civil atual. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial. Opa, destacou a legislação especial. Assim, aquele temor inicial de que o Juizado Especial Federal acabaria, de que o rito sumário na Justiça Estadual, em decorrência dos benefícios acidentários, também estaria prejudicado, fica afastado. Esse temor não existe, porque o CPC ele ressaltou a manutenção da legislação especial. E a lei do juizado, a 10.259, e a lei 8.213, que trata da ação acidentária, ela é uma lei especial, portanto, tem continuidade. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Olha só que interessante. Deve-se, portanto, tomar o cuidado, e falo aos procuradores, que insiram na sua peça de defesa preliminarmente a questão da competência. Mas se não inserir? Se não inserir, rigorosamente, aí que eu falo do tecnicismo, da legislação processual, etc., rigorosamente não deve prejudicar a condução do processo. Rigorosamente, não. Mas é algo que ainda vamos observar a jurisprudência. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Né? De ofício, olha só que interessante. Isso se mantém. Isso se mantém, era assim e se mantém com o reforço do artigo 64, parágrafo 1º. Já vi, e isso é revoltante, doutor Humberto, imagina só, faz toda a instrução, passa por aquela tentativa de conciliação, pela perícia, etc. Vem a sentença, o juiz se declara incompetente. Ainda bem que é rápido, né? Uns 3 anos só, tudo isso. Né? Ainda bem que é rápido. Aí manda para o outro lado da Paulista. Eu adoro falar isso. Manda porque as varas previdenciárias estão de um lado e o juizado está de outro lado. Aí manda para o outro lado da Paulista. Né? Pelo menos agora, eles devem remeter os autos, não simplesmente extinguir o processo e deixar ao nosso encargo, esse envio. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. É o efeito que eu acabei de me referir, que, na verdade, nada atrasa, nada fere a condução do processo numa perspectiva própria, minha. Né? Eu penso dessa forma. Né? No caso da incompetência absoluta, o efeito é da nulidade. Isso só seria na competência relativa. Bom, fazendo um resumo.
Como fica, portanto, essa questão da competência? Como fica a questão da organização judiciária? Não é? Isso está previsto, contido no texto constitucional. O novo CPC nada acrescentou de valor em relação a isso, absorveu os preceitos, nada modificou. A regra, portanto, não se altera, é que, estando a União ou uma autarquia federal presente na lide, no litígio, a competência será da Justiça Federal. Vale lembrar, o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é uma autarquia federal, uma autarquia previdenciária. Portanto, quando envolve o INSS, a competência será da Justiça Federal, artigo 109 da Constituição da República. Mas encontramos no 114 a competência da Justiça do Trabalho, mesmo que envolva o INSS. Em que situação? Exclusivamente e sem qualquer polêmica, quando tivermos execução de sentença trabalhista, em que se apropriem as contribuições previdenciárias decorrentes. Assim, a sentença trabalhista que declara um direito ao trabalhador de natureza salarial e que, por conseguinte, vai incidir a contribuição previdenciária, será competente para apurar essa contribuição, com o devido contraditório, não é? A manifestação do INSS e tudo mais. Nessa oportunidade, teremos como competente a Justiça do Trabalho, única e exclusivamente. Mas eu advogo por uma empresa, eu quero questionar a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, porque entendo que o adicional de insalubridade tem natureza indenizatória e não salarial, e assim não incide contribuição previdenciária. Movo essa ação, que seria uma ação de repetição do indébito ou uma ação declaratória perante a Justiça do Trabalho? Não, absolutamente não. Não há qualquer polêmica sobre isso. Vai mover uma ação contra a União perante a Justiça Federal. Né? Uma ação de repetição do indébito, uma ação declaratória, seja lá o que for. Na Justiça do Trabalho se declarou o vínculo de emprego. Posso executar a contribuição para o sistema S também? Entendo que não. O TST também já se pronunciou que não. Por quê? Porque, na verdade, é só efetivamente a contribuição previdenciária de ônus do empregador em relação àquele pagamento, aquela verba por ele oferecida ao seu trabalhador. Né? Então, também penso que não. Bom, passada essa questão, Justiça Estadual. Será competente a Justiça Estadual sempre que a comarca, né, o território, o âmbito, né, que o jurisdicionado se encontra, não for de vara federal. Estou aqui no interior, vocês que nos acompanham, isso ainda é uma realidade, apesar de todo o desenvolvimento da Justiça Federal. Estou aqui no interior e não tem uma vara federal, não tem Justiça Federal aqui. Como eu faço? Você pode ir, artigo 109 da Constituição, até a capital do Estado. Vai e distribui sua ação lá na capital do Estado. Mas isso é muito oneroso. Né? É longe, é caro, o cliente, em matéria previdenciária, possivelmente esteja incapacitado, tenha restrições de saúde e assim por diante. Bom, então, o legislador constituinte ele fez um favor processual, ele permitiu que você distribua essa ação numa vara cível, na Justiça Estadual. É um favor processual. É permitido, não há nenhum problema. Mas se eu for na capital, vou ter que observar o rito. Ordinário ou sumaríssimo. Se for distribuir numa vara cível estadual, nunca, pessoal que nos lê, nós estamos aqui na capital, muita gente no interior, nunca faça no JEC, no Juizado Especial Cível Estadual. Nunca, porque não será de competência do JEC. Vai distribuir numa vara cível, uma vara comum. Uma vara comum. E o recurso para o Tribunal Regional Federal, nunca para o Tribunal de Justiça. Certo? Como um favor processual. Por fim, resta-nos, e aqui não há nenhuma novidade, eu tenho dito essas coisas há décadas,
né? Pelo menos uma. Né? Eu leciono há mais de 20 anos, acho que 2 já. Estão ficando velhos, não, Humberto? Sábios, pode ser? Sábios. Também com tanta palestra assim, se a gente não aprendesse alguma coisa, né, Humberto? E eu adoro assistir as aulas dos professores convidados. O primeiro e o segundo curso de especialização aqui na ESA, eu assisti todas as aulas, todas, sem exceção. Né? O que me enriqueceu bastante. Por fim, será competente a Justiça Estadual se a matéria for acidentária. Decorrente de um acidente do trabalho, Justiça Estadual. Em São Paulo, temos as varas especializadas, inclusive, né? As varas acidentárias. Isso não se encontra em todo lugar, mas quando não há uma vara especializada acidentária, será na vara civil. Né? Portanto, se o benefício decorrer de um acidente do trabalho, o que é um acidente do trabalho? De natureza atípica, traumática, né? Em relação ao ambiente do trabalho agressivo, ou a própria função, a doença ocupacional, né? Ou acidente de trajeto. Nesses 4 eventos considerados acidentários, se eventualmente o INSS se recusar a conceder um benefício por alguma circunstância, ou mesmo a revisionar e assim por diante, a competência será da Justiça Estadual. Hoje, me parece que seja um absurdo, mas há uma PEC que tenta modificar isso, se perdeu a oportunidade com a 45, a emenda constitucional 45, mas remanesce esse entendimento, também é indiscutível. Competência da Justiça Estadual. O STJ recentemente disse que se for pensão por morte decorrente de acidente do trabalho, não será da Justiça Estadual, porque o titular não é o beneficiário da Previdência Social. Né? Faz sentido, mas foi uma decisão isolada, me parece que a jurisprudência não se alterou, mantenha o procedimento de buscar a justiça estadual. Ah, mas eu quero uma reparação por danos, porque o empregador mantinha condições inseguras de trabalho. Bom, aí é contra o empregador, será da justiça do trabalho. Será uma ação trabalhista que pretende a reparação por danos, cuja competência é da justiça do trabalho, na forma do artigo 114 da Constituição. Tá bom? Acho que é suficiente para o início. Então, iniciamos nossa ação. Nós iniciamos nossa ação. Né? Eu vou falar aqui do começo, meio e fim. Iniciamos nossa ação. Ótimo. Será que eu preciso ingressar antes na via administrativa, requerer o benefício administrativamente? Bom, o que mudou com o novo CPC? O artigo 3º, olha só que interessante. Não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Olha que interessante, se não se exclui essa apreciação do judiciário, eu posso entender que eu não necessito mais percorrer a via administrativa. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Sim ou não? Faz, né? Faz sentido. Contudo, esse dispositivo, ele, na verdade, é uma reprodução do texto constitucional, né, que também garante a todos o livre acesso ao judiciário. De modo que eu diria para vocês, nada mudou. Apenas se importou da Constituição essa disposição. Né, o artigo 3º. Nada mudou. Se nada mudou, como fica? Fica na forma do que o Supremo Tribunal Federal já julgou, já contemplou. Recurso extraordinário 631-240. E o que disse o Supremo Tribunal Federal? O que disse o Supremo Tribunal Federal? Fiz um resumo aqui. Né? A concessão de benefício previdenciário, a concessão, não revisão, depende de requerimento do interessado. Opa, tem que passar na via administrativa. Como um primeiro pensamento. E isso não se caracteriza ameaça ou lesão a direito. Não se caracteriza. Portanto, isso não fere o texto constitucional e não vai ferir o artigo 3º do CPC. Eu tenho que passar pela via administrativa. Né? E olha só que interessante. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento. Era uma discussão doutrinária, mesmo jurisprudencial, se eu tinha que percorrer todas as instâncias da via administrativa. Bem, o Supremo diz, não, absolutamente não há necessidade. Você deve requerer o seu benefício lá para o fim do quê? De constituir o contraditório, já que a manifestação jurisdicional é ato de jurisdição e não ato administrativo.
eu preciso definir o contraditório, o bem resistido, a pretensão e a resistência a essa pretensão. E o faço mediante um requerimento administrativo. Né? E, portanto, o Supremo entende que isso não é inconstitucional, bem como entendeu que não há necessidade de eu recorrer de qualquer decisão administrativa. Uma vez já manifestado pelo INSS a resistência, eu posso ingressar com a ação. Mas continuamos. Na hipótese de pretensão, de revisão, concessão, eu não tenho o benefício, pretendo o benefício. Revisão, eu tenho o benefício, eu quero fazer uma revisão, uma alteração, uma transformação, uma reforma, geralmente no valor, não é? Porque o que buscamos é isso. No caso de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício, considerando que o INSS tem um dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo. Não preciso requerer administrativamente. Posso já ingressar com ação judicial nessas hipóteses. Salvo o quê? Exceto se depender de matéria fática. Não é? Matéria de direito, eu posso apropriar tempo de trabalho rural para fins de contagem de tempo de serviço? Matéria de fato, eu trabalhei na área rural? Eu tenho essa prova? São coisas distintas. Né? Sendo matéria de fato, portanto, aí eu devo percorrer inicialmente a via administrativa. Vamos lá. Outro assunto, competência em razão do local. Regra, domicílio do autor. Domicílio do autor. O artigo 45 do CPC, ele ratifica esse posicionamento que é constitucional. Tramitando o processo perante outro juiz, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e assim por diante. Portanto, domicílio do autor. Né? Também fica claro isso. Artigo 51 do novo CPC. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Aí o inverso, se a autora for a União, a competência será domicílio do réu, prestigiando o cidadão. Não poderia ser diferente, não é verdade? Não poderia ser diferente. Ainda, artigo 45 do novo CPC, em relação aos benefícios acidentários. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, etc. e tal. Inciso 1, exceto as ações acidentárias. Está previsto, contido, expresso, indiscutível no artigo 45, que se mantém a competência da Justiça Estadual em relação às ações acidentárias. Né? Vale lembrar, ação acidentária, aquela em que eu busco um benefício previdenciário, são 4. Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte decorrente de acidente do trabalho. A ação de reparação por danos, estabilidade no emprego, a ação contra o empregador, justiça do trabalho. Tá bom? O que mais que eu trouxe aqui para a gente falar? Bom, uma vez definido o órgão, né, jurisdicional, vamos apreciar a questão do rito. Isso muda? Bom, em relação ao rito, artigo 1046 do novo CPC. Ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo nos processos pendentes, ficando revogado o CPC anterior. As disposições do antigo CPC relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste código. Então não há dúvida que eu mantenho os procedimentos até então vistos. Né? Contudo, como o próprio CPC também ressaltou a existência da lei especial, não se discute a manutenção do rito sumaríssimo, juizado especial federal, e do rito sumário, varas acidentárias. Né? Artigo 318, aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou de lei. É o caso que nós estamos falando. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Portanto, o novo CPC teve o cuidado de determinar a continuidade dos ritos. O rito sumaríssimo e o rito sumário.
né? De modo que se mantém o procedimento no Juizado Especial Federal, se mantém nas varas acidentárias. Nada modificou nesse sentido. O que talvez tenha modificado, ou tenha sido apimentado, não sei se é uma boa colocação, não é? É o que a gente encontra aqui no final, ou no parágrafo único, melhor dizendo, do artigo 318. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente. Ora, se discutiu no passado se, no caso do rito sumaríssimo, Juizado Especial Federal, eu aplicava ou não o CPC. E por que essa discussão? Porque a Lei 10.259 é clara ao determinar que se aplica subsidiariamente a Lei 9.099, do Juizado Especial Civil Estadual. E aí veio aquela discussão, mas isso afasta a aplicação do CPC? É uma questão prática. Como fica o valor atribuído à causa? Outra questão prática. Se a causa for complexa, eu devo ignorar o rito sumaríssimo? Porque são dispositivos contidos na 9.099. Né? Com o novo CPC, essa discussão se encerra definitivamente. Eu aplico subsidiariamente tanto a 9.099 quanto o CPC. Aliás, pessoal, subsidiária e supletivamente. Supletivo, não tenho um dispositivo próprio, aplico o CPC. Subsidiário, eu tenho um dispositivo próprio, porém com alcance delimitado. Né? Vou aplicar o CPC. Há quem sustente que essa aplicação ela tem uma ordem preferencial. Primeiro eu busco na 9.099 e depois, não encontrando a possibilidade de aplicá-la, eu vou para o CPC. Há quem estipule essa ordem preferencial, que no meu modo de entender não existe, não há por que se discutir. De modo que eu acabei de mencionar para vocês o valor da causa. Como fica o valor da causa com o novo CPC? Havia uma disposição, então, aplicável, que era o antigo artigo 260. Hoje é o 291, 292. E também não posso deixar de mencionar o artigo 3º da Lei do Juizado, da Lei 10.259. Como ficou isso aqui? 291. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico, imediatamente aferível. 292. O valor da causa, e isso passamos a observar com muito rigor. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção, e será, na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido. Aliás, cabe dano moral contra o INSS? Sim. Por que nós não vemos de forma mais comum? Porque não pedimos. Não é? Na ação em que a acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Cumulação. Eu quero a aposentadoria por invalidez e o abono anual. Então, vou somar os dois. Alternativos. Eu quero a aposentadoria por invalidez e alternativamente auxílio-doença. E alternativamente auxílio-acidente. Qual que eu vou pegar? O de maior valor. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. O que mais? O valor da causa, ainda, 292, será, quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras, serão as duas. É a mesma redação do antigo CPC, do 260. Mesma coisa, não mudou nada. Parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. E, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Em resumo, pessoal, esse slide aqui, que eu uso há pelo menos 15 anos. Inclusive, eu só mudei a cor aqui para destacar. É o mesmo slide, 15 anos. Não mudou nada. Ou seja, se o pedido abranger prestações vencidas e vincendas, a soma será considerada. Sendo que das prestações vincendas, eu limito a 12 vezes, 12 prestações. Se postular somente prestações vencidas, a soma é o limite. E, sendo apenas vincendas, também será a soma, contudo, até 12 parcelas.
há essa limitação. Né? Então, também, nesse aspecto, não se mexeu, não se modificou, continuamos com a nossa rotina, sem qualquer alteração. Tá bom? Sem qualquer alteração. Vamos lá. Petição inicial. Falamos de uma questão periférica, né? Uma questão importante de organização, de competência. Vamos falar sobre o ato introdutório do processo, a petição inicial em matéria de benefícios previdenciários. Começo a dizer, a ação que é a tutela jurisdicional do Estado, né? Não, nada muda, pode ser condenatória, declarar, inclusive cautelar, não muda também, porque eu posso ter uma tutela cautelar única, ação cautelar. Né? Isso o novo CPC, embora de alguma forma ele trouxe uma outra roupagem, se mantém rigorosamente. Pode ser uma ação de concessão, uma ação de revisão, posso pretender só a averbação de tempo de serviço, uma ação acidentária, ou só uma declaratória, né? Ou uma ação mandamental. Né? Portanto, essa situação também não se revela outra. Né? A única coisa que mudou definitivamente foi a justificação judicial. Não existe mais justificação judicial. O novo CPC afastou essa figura. Aquela em que eu pretendia o reconhecimento, né, em tempo de atividade especial, tempo de serviço, declaração de dependência, alguma coisa assim, né, em que não havia o contraditório. Isso acabou. Né. E a petição inicial modificou? Artigo 319 do novo CPC traz os requisitos. Pessoal, rigorosamente, não modificou. Continuamos com a mesma estrutura da peça. Endereçamento, qualificação, fatos e fundamento jurídico, pedido, valor atribuído, protesto por provas, se não protesto, indicação de provas. Né? Aqui tem uma diferença. A conciliação. Devo manifestar a minha conciliação, meu desejo de conciliação. Na estrutura da peça, portanto, a única coisa que há de alteração do novo CPC é a minha manifestação por desejo de conciliar ou não. Se impõe isso na peça processual. Né? Vamos ver exatamente o que determina o 319? A petição indicará o juízo a quem dirigida, o endereçamento. Já estudamos competência. Os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável. Opa, isso aqui não havia no antigo, né? Não havia. Assim como havia necessidade de se indicar a nacionalidade, não existe mais. A profissão. Eu adoro essa parte, porque os alunos perguntam assim, professor, mas aposentado não é profissão, por que a gente coloca aposentado na inicial? Não é? É verdade, né? Eu até hoje não sei responder isso aí, pessoal. Deixa para lá, né? Talvez ser aposentado seja mais do que uma profissão, seja um karma, né? Talvez seja isso, né? É difícil, né? É difícil. Vocês sabem que um aposentado encontrou uma lâmpada mágica, esfregou, apareceu um gênio, né? E o gênio falou o seguinte, olha, tempos difíceis, né? Inflação, impeachment, eu só posso te dar um desejo. Só um desejo, né? A história mudou. Estamos em 2016, já foi aquela fartura toda, né? Agora é só um desejo. Então diga qual é o seu desejo. O aposentado pensou assim, vou pedir uma aposentadoria melhor, né? Não, vou pedir uma coisa que seja relevante para o mundo. Gênio, tá vendo aqui esse mapa, aqui essa região, aqui esse país, Síria, tal, não sei o que, está em conflito. Eu pensei em pedir uma aposentadoria melhor, tal, não sei o que, né? E estou vendo isso aqui. Aí ele caiu em tentação. Gênio, faz o seguinte, eu quero uma aposentadoria melhor. Né? Aí o gênio olhou para ele. Olha, eu acho que não dá. Deixa eu ver esse mapa aqui que é mais fácil conseguir. Né? É mais ou menos isso. Né? Vamos lá. O número do CPF, isso já havia. Né? O CPC. Havia em termos de resolução. O CPC ressalta. O CNPJ, isso aprendi com um aluno. Professor, tem que colocar o CNPJ do INSS? Tem, né? É uma entidade privada, né? Ela tem CNPJ. E onde eu vou encontrar? Eu falei, caramba, onde nós vamos encontrar isso? O próprio aluno disse para mim, no site da Receita Federal vocês encontram lá.
né? De todo modo, não se esqueçam, peticionamento eletrônico no Juizado Especial Federal não faz necessitar a indicação, porque a citação eletrônica é de forma automática, né? O endereço eletrônico, outra coisa que também eu tenho resistido por hora, viu, pessoal? Não sei porquê, eu acho que é uma resistência natural. Vocês veem que eu gosto, adoro papel, não é? Quanto papel eu trouxe aqui, não é? Eu não tenho colocado, não tenho tido nenhuma, por hora não tenho tido nenhum revés, né? Mas o novo CPC, ele prevê que se insira o endereço eletrônico. O domicílio e a residência do autor e do réu, né? Do autor ou do réu. No caso previdenciário, como nós temos normas administrativas que também contemplam essa situação, eu diria para vocês, não só o CPF, o PIS e o RG também. PIS ou NIT e o RG também, tá bom? Isso por força de resoluções do próprio tribunal. Ainda, o fato e os fundamentos, o pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, não é? E, por fim, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação. Então, a peça, ela, na verdade, ganha novos ares, ela tem essa pequena modificação, mas, no fundo, tratamos, ou o nosso dia a dia não vai ter tanta alteração. Quero frisar a relação da prova. Tá bom? Eu acho que é importante, aqui muda alguma coisa, dependendo do que a jurisprudência vai determinar. Artigo 320, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Pessoal, quais são os documentos indispensáveis à propositura da ação? Aqueles que revelam o meu objetivo, a minha pretensão. Aqueles que denotam a existência de uma resistência a essa minha pretensão. Aqueles, portanto, que indicam um contraditório, conflito de interesses. Aqueles que, de alguma forma, vão determinar a busca da solução. Não é? Bom, deixando um pouco de lado essa questão teórica, tratamos do quê? Do quinis. Hoje ninguém advoga sem quinis. Né? Cliente que me procura sem quinis nas mãos, volta para casa. Né? Que é o quinis, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o que o INSS sabe sobre nós. Tempo de serviço, que contribuiu, se há alguma restrição, se há contribuição extemporânea, se há atividade especial, enfim. Sem a leitura do quinis, não é possível bem advogar, no meu modo de entender, talvez com algum rigor da minha parte. Né? De todo modo, é o melhor caminho. E o processo administrativo também. O processo administrativo também é importantíssimo para a determinação do contraditório, para a determinação do que eu devo buscar na via judicial, né? E assim por diante. Vou acrescentar, tem um benefício que é uma revisão, a carta de concessão. Ah, mas professor, está no processo administrativo. É verdade, eu sei disso, só estou destacando. Entre outros documentos, eu quero aposentadoria especial, PPP, né? Eu quero indenizar o tempo não contribuído, a comprovação da existência da condição de segurado, né? E assim por diante. Mas esses três eu destacaria. Vocês, vamos conversar um pouquinho aqui particularmente? Teve aqui no juizado, eu como a gente tem algum... está calejado, né? Eu procuro já juntar com a inicial o processo administrativo. Eu sempre tive essa preocupação. Né? Aí no juizado, um juiz despachou aí, junte o processo administrativo. E eu peticionei, já juntei, né, com a inicial. Aí ele despacha de novo, junte o processo administrativo. Né? Tudo bem, não tem problema nenhum, né? É só clicar no arquivo lá, não é verdade? Cliquei lá no arquivo, juntei. Aí ele coloca assim, junte a carta de concessão. E eu peticionei, a carta de concessão está no processo administrativo. Aí sabe o que ele fez? Extinguiu o processo sem solução, sem resolução de mérito. Isso vai mudar com o novo CPC? Não! Vamos lá. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, parágrafo 1º, né? Aí tem alguns requisitos. Contrariar, parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência e prescrição. Opa! Aí, então, todo cuidado com a decadência e prescrição.
Decadência, perda do direito material. Prescrição, perda do direito de ação. Decadência, 10 anos. Prescrição, 5 anos. Não vou entrar em mais considerações, porque nós precisaríamos de um bom tempo, talvez uma palestra só para falar de decadência, nem de prescrição. Mas é uma preocupação de todos nós essa questão. A decadência tem a ver com revisão, sempre. Com revisão do ato de concessão, do ato administrativo de concessão. Então, esse é o prazo decadencial. Obtive meu benefício, eu tenho 10 anos para transformá-lo, para revisá-lo. Essa é a questão. Prescrição tem a ver com quantidade de parcelas que eu vou receber aquele bem. São 5 anos. Da data da distribuição, 5 anos para trás. Decadência ataca o próprio direito material, a prescrição, o direito processual. 373. O ônus da prova é importante. O ônus da prova incumbe, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Pessoal, é fácil conseguir o processo administrativo nesse país? Parece, inclusive, eu digo parece porque isso não é a minha realidade, mas já me disseram que tem agências que exigem um agendamento. Já ouvi dizer também por alunos, que tem agências que se negam a disponibilizar o processo administrativo se o benefício não tiver origem na própria agência requerida. Cópia não se tira mais. Tem que levar CD se conseguir fazer cópia por CD. Então não é fácil, é fácil? Não. Se não é fácil, e se isso é notório, o 373 nos permite requerer ao juiz que ele determine o INSS a juntada do processo administrativo. O que antes não existia. Não nesses termos. O que facilita bem a vida do jurisdicionado. Porque até ele conseguir o processo administrativo, talvez tenha decaído o direito de revisão. É uma brincadeira, pessoal. Deixa eu contar uma brincadeira também, né? Mas não está muito longe de acontecer, tá? Não está, né? Então, há essa previsão, que é muito interessante. Continuo. Poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Opa! Como era antes, fato constitutivo do autor, impeditivo, modificativo, extintivo do réu. E agora, como é? Agora, a gosto do juiz. Não, essa regra não se modifica, tá bom? É uma exceção. Poderá o juiz agir dessa forma. Poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Eu penso no perfil profissiográfico previdenciário, cuja empresa nega a concessão. Eu penso no próprio processo administrativo, eu penso no CNIS, eu penso naquela tentativa de requerimento do benefício negada, eu penso naquela tentativa de obter declaração de união estável, aquela prova feita em via administrativa, assim por diante. Tudo isso pode, conforme o juiz, fazer com que o INSS tenha o ônus de trazer aos autos. O que me parece um avanço, me parece um grande avanço. Isso, pessoal, combinado com o 438. O juiz requisitará, isso já tinha no anterior, mas enfim, essa combinação reforça. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Inciso 2, os procedimentos administrativos. De modo que eu destacaria imensamente a combinação desses artigos para o fim de solicitar ao juiz que ele determine o INSS a juntada. Vamos ver se a gente consegue avançar nesse campo. Destaco também o artigo 408 do novo CPC. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ou interessado em sua veracidade. Aquela declaração do empregador doméstico, fulana realmente trabalhou, né, de tanto a tanto, embora não registrada, né, ela terá valor? Ela terá valor se não for contemporânea aos fatos? Se for produzida em 2016 em relação ao fato pretérito? Né? Como fica essa situação? Aquele laudo técnico de condições ambientais do trabalho, produzido internamente pela empresa, lá na década de 80, em que eu tive acesso, ele tem valor? O artigo 408, de alguma forma, nos facilita a essa prova? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu acho que o 408 deve ser um artigo daqueles que a gente passa, né, como chama aquele treco lá? O marca-texto, isso. Ele é meu companheiro de vários anos, sempre me ajudando. Né? Qual é o seu nome, doutor? Desculpe. Dr. Roger. Isso, Dr. Roger, sempre presente. Agradeço seu carinho, viu? E ajuda também, né? Porque a memória vai ficando para trás. Muito obrigado, muito obrigado. 408. Portanto, é um artigo que eu faria uso do marca-texto. A súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização, nesse aspecto, não teve nenhum arranhão. O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado. Olha só. O laudo pericial, feito hoje, de um tempo passado, né, é apto à comprovação da atividade especial. Interessantíssimo. Então, mantemos, com reforço, pelo novo CPC, essa disposição. Né? Mantemos com reforço. E olha o 380, inciso 2. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Opa! Excelência, a empresa não quis fornecer o PPP, a empresa não me deu acesso ao PPRA, a empresa não me deu acesso ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho, conforme comprovo mediante essa notificação. Isso é importante, né? Conforme comprovo mediante essa notificação. A empresa não quis fornecer, eu notifiquei, quedou silente. Requeiro que Vossa Excelência, nos termos do artigo 380, inciso 2, faça com que a empresa traga aos autos esse documento. Hoje temos expressamente, claramente, um dispositivo que nos permite fazer esse requerimento. Tá bom? Quero destacar ainda o 372 do CPC. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Opa! Questão da prova emprestada. Professor, nada mudou. Mudou sim, está aqui reforçado, está destacado, está mais claro, está mais preciso, está mais iminente, está mais destacado, está mais, não é, grifado, enfim. 372. Não é? Prova emprestada, movi uma ação trabalhista pleiteando adicional de insalubridade por condições inseguras, que são as mesmas que me autorizam o direito à aposentadoria especial. Eu quero a juntada desse documento aqui como prova emprestada. Né? Então, também o 372, pessoal, ganha uma força importante. Né? Passem marca-texto nele, que vale a pena. O que mais que eu trouxe aqui para falar com vocês? O que mais que eu trouxe aqui para falar com vocês? Indeferimento da petição inicial, eu quero a conciliação já falamos, da inicial já falamos. A questão é uma questão interessantíssima que eu trouxe aqui para vocês, uma decisão da TNU no dia 11 de março de 2016. Até está um pouquinho fora do contexto, mas eu quis trazer porque é recente e muito importante. Diário Oficial da União, dia 11 de março de 2016, na página 222. Do que trata essa decisão? Revisão. Parcelas remuneratórias reconhecidas perante a Justiça do Trabalho. Termo inicial para contagem de prazo decadencial. Vem a TNU e é clara ao determinar.
Nesse contexto, a parte autora não teria como pleitear a revisão do seu benefício antes do trânsito em julgado da ação trabalhista. Assim, tratando-se de fato superveniente à época da concessão do benefício, o prazo decadencial de revisão dele decorrente não poderia ter iniciado no momento do ato concessório, e sim após o trânsito em julgado da ação trabalhista. Olha que coisa maravilhosa, não é? Uma decisão fantástica. Portanto, não se aplica a decadência se eu estava no aguardo daquela sentença trabalhista e vou utilizá-la como prova emprestada. Isso é possível? Nós estudamos que sim. Isso está previsto na legislação processual? Expressamente. Está previsto. Vimos que sim. Não é? Então, também fica esse destaque aqui, é importante. A questão da perícia, não é? Também é importante. Deixa eu ver o que eu gostaria de destacar para vocês. Artigo 464, se mantém a possibilidade de substituição do perito, a possibilidade de quesitos complementares, a possibilidade de oitiva em audiência e também a conclusão de que o juiz não está adstrito aos autos. Fiz um recurso sexta-feira. Sexta-feira, quero participar isso para vocês. Um recurso inominado. Juizado Especial Federal. Meu cliente é portador do vírus HIV. Tem um problema lombar, né? E também psiquiátrico, em decorrência dessa doença estigmatizante que é a chamada AIDS. Recebeu benefício por 4 anos do INSS, por 4 anos, que resolveu dizer que ele estava apto ao trabalho e cancelou o benefício. Movi a ação. Pedi prova pericial especializada. O juiz deferiu uma prova, a prova pericial, deferiu a perícia. O perito, ele entendeu que não havia incapacidade para o trabalho, o laudo foi negativo, portanto. O juiz pediu para que eu me manifestasse, impugnei e ao mesmo tempo pedi. Está na inicial, uma prova especializada, ele tem problema psiquiátrico. Quero que se determine uma perícia de natureza psiquiátrica. O juiz deferiu. Ah, que bom, né? Pessoal, eu quero perguntar para vocês, curto e grosso, se eu não pedisse, ele deferiria? Não, tá? Então não sejam omissos. Não tenham medo de advogar. Nós precisamos advogar com maestria, com consciência e também com segurança. Se vocês consideram que isso é justo, que é o bem que vocês devem buscar, que é o que vocês devem cumprir, vão atrás. Não se incomodem se o juiz disser, essa pergunta é impertinente, doutor. Eu vou aplicar multa por recurso protelatório. Né? Não se incomodem com isso. Não se sujeitem a ameaças, tá bom? Nós advogamos. Eles julgam, mas nós antes advogamos. Certo? Pedi a prova psiquiátrica, ele deferiu. Não é? Ótimo. Pessoa extremamente humilde, não tinha condições de um perito assistente. Né? Não tinha, às vezes, eu até mesmo... Isso é advocacia, né, Humberto? Eu acho que também no campo penal... né? Às vezes eu mesmo banco essa perícia. Não porque estou sendo antiético, ou porque... Não, eu banco porque eu noto que o meu cliente tem direito e é necessário. Não vou depender de uma perícia pública que vai demorar 1 ano com um resultado que a gente, né, teme, por não estar apta a esse tipo de procedimento. Né? Mas nesse caso, como ele era portador do vírus HIV, eu não me socorri disso. Né? Essa pessoa extremamente humilde. Veio o perito da área psiquiátrica e disse o seguinte, realmente ele está abalado. Realmente ele está abalado em situação de necessidade, pessoa humilde, sem escolaridade, não muito idoso, mas uma idade em que o mercado já não aceita. Né? Eu não estou bem lembrado a idade dele, mas era um pouquinho menos de 50 anos. Né? E disse realmente ele está abalado, ele tem direito ao auxílio-doença. Contudo, em 6 meses ele vai se recuperar. Vocês acreditam nisso? O perito, ele fez uma sessão espírita lá, né? trouxe alguns médicos no ato da perícia, e eles fizeram, né, uma assembleia e chegaram à conclusão que em 6 meses ele ia se recuperar. E o juiz acatou. E o cliente, pessoal, Humberto, nossa, uma alegria imensa, mas são só 6 meses, mas por 6 meses ele vai viver. Depois ninguém sabe.
Mas por 6 meses ele vai comprar arroz e feijão, né? E tomar água. Não vai precisar ficar aqui na fila que nós vimos atrás de doações, né? Donativos. O que ele não sabe é que para começar a receber vai demorar pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, né? Que coisa impressionante, que revoltante é isso. Mas enfim, eu nem falo para ele, porque se eu falar, o cara, né? Aí ele morre de infarto, não, né? Pelos problemas apresentados, né? Bom, enfim, fiz o recurso. No que eu inseri esse recurso, a impossibilidade da alta programada judiciária. Já é um absurdo na via administrativa, né? Duplamente absurdo na via judicial. Há uma decisão da TNU que afasta esse tipo de procedimento. 1. 2. A doença é estigmatizante e incurável. E se ele já ficou 4 anos recebendo, ao invés de cancelar o benefício, ele deveria ser aposentado por invalidez. E isso, além de estar comprovado pelo laudo pericial psiquiátrico, foi admitido pelo INSS, concedeu espontaneamente por 4 anos o benefício, né? Então, é um recurso que eu diria para vocês robusto, isso não é um autoelogio, né? Mas é daqueles que você tem amizade por ele, né? Você conversa com ele, você brinca, você faz carinhos, etc. e tal. É a minha expectativa que eu reforme, né? Por quê? Porque ainda sustento, né? E ainda se pode sustentar na forma do artigo 464 que o juiz não está adstrito ao laudo pericial produzido nos autos, né? Isso deve ganhar uma outra interpretação. Especialmente, pessoal, e para quem está iniciando a carreira na advocacia previdenciária, especialmente porque as condições de incapacidade não são apenas em relação à patologia, elas também são em relação na sua composição social, na sua condição pessoal perante a sociedade que lhe desfavorece, né? Que é o quadro que eu apresentei para vocês: pessoa com certa idade, né? Pessoa com uma doença estigmatizante, pessoa humilde, sem recursos e assim por diante. Tudo isso deve comparecer à sua petição inicial. Vocês devem dar vida à petição inicial, porque se é algo que nós buscamos na advocacia previdenciária, é dar vida, né? Isso vocês têm que fazer. E o novo CPC nos permite mais argumentos, né? Ele traz isso de forma mais robusta, de forma mais presente, que são os dispositivos que eu li para vocês. Vocês não podem deixar de utilizá-los, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui para vocês. Eu acho que mais nada, não, está aqui. Bom, tem a questão dos honorários, pessoal, que eu também precisaria de uma palestra inteira para falar para vocês, de acordo com o adiantado da hora. Estou preocupado também em permitir que vocês também se manifestem. Eu vou pular. Prazos. Bom, prazos eu já me antecipei no início. Prazo, dias úteis, eu considero recesso, isso está previsto expressamente no rito ordinário. No rito sumaríssimo, ou seja, no Juizado Especial Federal, em relação à contagem de dias úteis, esqueçam, né? Esqueçam, os juízes têm considerado que eles são em dias corridos, diante do princípio da celeridade, diante da informalidade, diante da não aplicação do CPC e sim da 9.099 ou dos dispositivos próprios, assim por diante. Parece que isso veio para ficar. No juizado, não considerem os prazos em dias úteis, né? E assim, eu acho que nós poderia ter um curso de especialização só sobre isso, né? Eu gostaria de falar muitas coisas, mas eu também tenho a preocupação de abrir aos debates e a oportunidade de vocês se manifestarem. Então, eu gostaria de encerrar, mais uma vez agradecendo o Dr. Humberto, sempre gentil, né? Para mim especialmente, para a nossa querida Escola Superior de Advocacia. Conversávamos, posso confidenciar ou não? Nós não temos nada para esconder, não é, Humberto? Não é verdade? A nossa dedicação à ordem, à ESA, não é? Nós conversávamos antes de entrar, as pessoas pensam que tem uma rivalidade entre ESA, né,
e Departamento Cultural da Ordem. Imagina que bobagem, de modo algum, absolutamente não. E se eu, o doutor Humberto, e falo por ele, me autorizo, notarmos que existe essa rivalidade, tragam para nós, porque nós vamos eliminar isso no primeiro instante. Ao contrário, né? Somos co-irmãos, né? Somos, na verdade, parte do mesmo corpo, não é, Humberto? Parte do mesmo corpo. De modo que eu quero me colocar à disposição sempre que necessitar, viu, doutor Humberto? Sempre que necessitar. Me convidaram para estar aqui na terça-feira, se não me engano. Ou na segunda ou na terça. Mas eu acho que foi na terça. Não é? E eu até me preocupei, mas vai ter gente, não vai conseguir divulgar, e domingo de manhã, não é? Um assunto mais técnico, etc. E me deparo aqui com vocês, para minha alegria, não é? Para o meu orgulho, registrando que o Departamento Cultural tem uma importância ímpar na advocacia, na condução das coisas que pertencem aos advogados. Né? Mais uma vez, parabenizo, portanto, o doutor Humberto pela iniciativa, e quero encerrar lembrando Horácio. Filósofo Horácio. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Portanto, o novo CPC é um grande desafio, mas certamente vai despertar em nós possibilidades, qualidades, personalidade para a busca do que verdadeiramente interessa, que é fazer justiça social. Façam justiça social. Muito obrigado.